Oi pessoal, eu sou Miguel Chain e esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo, mais um dos vídeos do New York Pro, um show que tem rendido muito assunto. E o assunto de hoje é o Regan Grimes e a polêmica que ele causou a trocar a Open pela Classic Physique no último minuto. É isso mesmo, pessoal. O Regan Grimes ia competir na Open, ficou falando o tempo todo que ia competir na Open e no último minuto, na última hora, na hora da pesagem, da inscrição, ele resolveu que iria para a Classic Physique. Houve uma certa polêmica sobre isso na internet, em fóruns especializados, o público não achou muito legal, o público achou uma atitude meio covarde dele ficar falando o tempo todo que ia para a Open e na última hora ter mudado, pareceu um pouco de insegurança dele, segundo os internautas, segundo o pessoal que comentou. Uma outra crítica, um outro problema foi o seguinte, e uma outra dúvida que foi colocada na mesa: será que ele realmente bateu o peso? Para o Regan Grimes entrar na Classic Physique, de acordo com a altura que ele tem, ele deveria bater o peso de 222 libras. Muita gente duvida que ele conseguiria bater esse peso, especialmente em tão pouco tempo. Ele deu uma entrevista para o NBC News Online, para o André Ferguson, e ele afirmou que ele pesou 221,7 libras, bem próximo do limite, e que na quarta-feira, antes do show, ele estava com 243 libras, ou seja, mais de 20 libras, mais de 9 quilos a mais do que o peso limite, e ele perdeu tudo isso em poucos dias para conseguir bater a pesagem. O que você acha disso? Você acredita que o Regan Grimes bateu realmente o peso? Você acha que isso seria possível ou não seria? Existem muitas dúvidas em relação a isso, especialmente pelo volume que ele carrega nas pernas. Mas a gente sabe que é muito difícil afirmar quanto um atleta pesa. Esses caras têm a estrutura muito boa, têm ossos. A estrutura óssea deles é muito boa. E geralmente um cara com uma estrutura física perfeita para bodybuilding, ele sempre pesa menos do que ele parece, do que ele aparenta pesar. E o cara, pelo contrário, o cara que tem estrutura muito ruim, ele sempre pesa mais do que ele parece pesar. Esse é o grande lance da ilusão que o bodybuilding causa. Eu duvido muito que a organização do show colocaria ou faria algum tipo de fraude no peso. Eles são bem rigorosos. Eu lembro uns anos atrás no Mr. Olympia, o Eduardo Corrêa tendo que pesar só de cueca ou até pelado. Foi pelado na verdade, porque tinha foto, eu vou tentar achar essa foto para vocês, dos caras segurando a toalhinha na frente dele para ele poder subir na balança. Então, quer dizer, tava sem roupa. Ainda mais sendo o Eduardo Corrêa um cara top do Mr. Olympia, se eles não deixaram nem o Corrêa passar, imagina se eles deixariam um cara novato fazer isso. Eu duvido um pouco, eu acho que isso não aconteceria. Vamos olhar um pouco as fotos dos físicos dos caras. Vejam só. Esses aqui são o top 3, né? O Regan Grimes, o Divine, que ficou em segundo, e o David Hoffman, que ficou em terceiro lugar. Esse cara, para mim, é o melhor representante do físico clássico dentre os três, e ele ficou em terceiro. Ele fazia propagandas pro patrocinador dele antigamente, saía em revistas também, era uma propaganda que descrevia dois caras, era ele e o Antoine Vaillant, dois caras que estavam numa história supostamente nos anos 70 ou início dos 80, se vestiam de acordo com a época e tudo, e tinham um físico muito semelhante ao físico apresentado naquela época. O Antoine Vaillant depois cresceu, ganhou muito mais volume, foi para a Open, e o David Hoffman acabou ficando por ali, sem ter muito para onde competir. Hoje ele compete na Classic, trouxe um excelente físico, um excelente pacote, um vácuo abdominal, a linha de abdômen bem bonita, bem definida, bem simétrica, diferente do Regan que tem um pouco de diástase, tem uma pequena abertura aqui, bem seco, tanto nas poses de frente quanto nas poses de costas, boa divisão muscular nos braços, boa divisão muscular nas pernas. O Divine, bem menor que os outros dois, né? Com bem menos volume, a cintura mais fina. Aqui ele conseguiu usar uma pose, um twist de cintura que traz um aspecto mais clássico na pose dele. Mas dentre esses três eu deixaria o Divine em terceiro, o Hoffman em primeiro,
o Regan em segundo. O Regan que tem um físico muito bonito, veja só, é um aspecto em X perfeitamente delineado, a cintura muito estreita, consegue fazer um vácuo. Na minha opinião, ele sofreu muito e ele fez muita. Ele teve uma queda, tirou peso muito bruscamente e não conseguiu carbar como deveria carbar, não conseguiu descansar como deveria descansar. E isso traz um aspecto meio cansado, meio murcho, meio soft para o físico dele. Não achei muito legal a maneira como o físico dele se apresentou na Classic nesse New York Pro. O detalhe é que a pesagem foi feita pouco tempo antes dos caras realmente subirem ao palco. Num campeonato como o Mr. Olympia, por exemplo, onde ele já conseguiu vaga, eles vão ter 48 horas para fazer o carb-up. Pode ser que essa situação mude no Olympia e ele apresente um físico bem melhor. Vamos ver uma outra pose aí. Aqui na pose de costas, essa pose está melhor. Veja só como muda um pouquinho, né? Eles estavam armando a pose aqui. Nessa pose a gente tem mais detalhes. O Divine ele precisa de muita ajuda na hora da pose ainda, ele posa esquisito, ele não consegue posicionar muito bem as pernas da maneira como elas deveriam ser posicionadas. Ele, na minha opinião, ele se inclina demais para trás, o que diminui a aparência dessa região, encurta essa região e tira grande parte do detalhe que ele teria aqui de árvore de Natal. Se ele tivesse ficado ereto com o tronco, teria muito mais detalhe nessa região baixa da dorsal. Tem boa divisão muscular, mas não tem tanto volume assim quanto os outros. Mesmo para um físico clássico, ele não tem tanto volume assim. O Hoffman, as pernas bem equilibradas, né? Podia ter mais cortes aqui na região posterior, assim como, né, o Divine também poderia. Bem diferente, né? O Regan tem muitos aqui, os cortes bem profundos e bem uma divisão bem legal da região posterior de coxa. Tinha um pouco de dobra de pele, um pouco de água aqui na região inferior dos dorsais. Fora isso, dorsais bem separados, com bom volume, boa proporção e proporção de braços e ombros muito boa também. O Regan Grimes, nessa pose aqui, ele ganha dos dois. Pernas bem melhores, os dorsais maiores, mais largos e mais com uma divisão muscular muito maior. Ele tem uma qualidade muscular e física maior. E aqui a última pose, a pose de bíceps clássica aí, né, com uma mão atrás da cabeça, mais uma vez demonstrando o poder, né, da estrutura em X do Regan Grimes, o físico muito bonito, belas linhas, articulações pequenas, musculatura arredondada, mas eu ainda prefiro, nesse caso, como físico clássico, é bom deixar isso bem claro, como físico clássico, o David Hoffman. E ele estava mais seco, de uma maneira geral, do que o Regan Grimes. A grande pergunta, a grande questão que fica, na minha opinião, para deixar bem claro, dentre os três caras, o Regan Grimes é o cara que tinha o melhor físico, é o cara que merecia ganhar. Ele não era o cara mais seco entre os três, com aspecto mais sólido, mas ele merecia ganhar porque ele tinha um conjunto muito melhor. Mas a grande questão que fica é a seguinte, ele tinha pernas maiores ou muito grandes para um físico que deveria ser considerado clássico. O que a gente sabe até hoje é que os árbitros procuram elementos estéticos clássicos em físicos clássicos para premiar a categoria do bodybuilding clássico. Tendo isso em vista e tendo o Regan Grimes vencido um show com as pernas tão grandes, onde a gente tinha duas opções, o cara que ficou em segundo, o cara que ficou em terceiro, com aspecto clássico melhor que o dele, quanto que isso vale num julgamento? Então entendam, na minha opinião, o Regan Grimes era o melhor físico, ponto. Mas não era o melhor físico clássico, não era o melhor físico não era o cara que tinha o físico mais próximo de um físico clássico. Na minha opinião, esse cara era o Dave Hoffman. Se a gente for tomar pelo quesito físico, melhor físico clássico, melhor proporção clássica, David Hoffman deveria ter vencido. Se a gente for pensar melhor físico, Regan Grimes deveria ter vencido. Será que isso mostra pra gente que a arbitragem não vai levar tanto em consideração esses quesitos de menor volume de pernas, e isso pode nos levar a pensar em outros quesitos como cintura e linha abdominal controlada? Como será que vai ser isso dentro de um campeonato maior? Como será que eles vão levar isso em conta dentro de um julgamento?
fica essa questão para a gente discutir. Quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Vai ter uma live amanhã. Vou fazer uma live junto com o Terry, que é o Guindy, e junto com o Guabá do Horsepower. A gente vai falar sobre o New York Pro, sobre resultados, como foi, tudo de uma maneira geral. E eu vou perguntar isso para ele. Vamos ver se ele que é árbitro do Olímpia, vamos ver se ele consegue ajudar a gente a entender melhor a situação. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Miguel Chain. Até a próxima.